E aí esse cara tenta focar, tenta vender e acaba travando, porque ele não conhece o que eu estou compartilhando com você aqui. Ele não conhece os 7 tipos de contratantes de palestras. Ele não sabe quais são os 6 temas de palestras mais procurados pelas empresas, pelo mundo corporativo. Ele não sabe que, dependente do tema que ele fala, se ele encaixar o tema dele em algum desses 6 temas mais procurados pelas empresas, ele aumenta brutalmente a chance dele de ser contratado por uma empresa. Ele não sabe que, para as empresas, não importa se você está começando ontem como palestrante ou se você tem 200 anos como palestrante, não faz diferença. O que faz diferença é se você consegue entregar o conteúdo que você se compromete a entregar. Tudo sobre as agências de palestras. Palestrante, iniciante, experiente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre as agências. Tudo sobre as agências de palestras. Palestrante, iniciante, experiente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre as agências de palestras. Nessa aula eu vou falar mais sobre isso. Então assiste essa live se você quiser saber mais. Tá? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nesse podcast eu crio aulas para te trazer as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Quem são eles? São os palestrantes corporativos, os palestrantes que realizam palestras pagas para empresas. Os palestrantes que recebem muito bem por hora de palestra. Esses caras são os palestrantes corporativos. Aqui no podcast Mercado de Palestras eu compartilho com você, eu te ensino as estratégias para fazer parte desse grupo de palestrantes. Mas quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Quem sou eu para falar sobre palestras para você que talvez já seja um palestrante? Quem sou eu para falar sobre esse assunto? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema desse nosso episódio, dessa nossa aula de hoje, é o seguinte. O tema aqui hoje é folclórico, tá? O tema é tudo sobre as agências de palestras. Inclusive, deixa eu deixar aqui fixo no Instagram o tema da aula de hoje. Boa! Então vocês estão vendo aí que hoje o tema vai ser folclórico. Porque, cara, eu vejo que tem muito mito sobre as agências. Eu vejo que a maioria das coisas que os palestrantes pensam sobre as agências de palestras não rola, não é verdade. Eu digo isso porque, como eu já disse, eu sou uma agência de palestras. Eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E todos os dias eu recebo e-mails de palestrantes pedindo para fazer parte da minha agência de palestras, pedindo para ser incluso no meu site, pedindo para ser indicado para as empresas que nós atendemos, e eu vejo que eles têm expectativas que não batem com os serviços que nós oferecemos. Por isso que eu resolvi criar essa aula aqui hoje, para compartilhar com você quais são os serviços que nós, Motivação Palestras, e as outras agências de palestras concorrentes da Motive oferecem. Apesar de serem meus concorrentes, nós conversamos. Eu sei o que eles oferecem, eu sei o que eles fazem. E hoje eu quero dar uma resumida aqui para você nessa nossa aula sobre tudo o que você deve esperar de uma agência de palestras, tudo o que você deve saber sobre uma agência de palestras. Então, nessa nossa aula de hoje, eu vou te mostrar basicamente 4 coisas. Primeiro, os mitos sobre as agências, os mitos, as expectativas que eu vejo que os palestrantes têm sobre as agências e que, na verdade, são mitos, porque as agências não oferecem isso que eles acreditam que elas oferecem, tá? Além disso, eu também vou te mostrar o que uma agência de palestras faz. Eu vou te mostrar quando se apresentar para uma agência de palestras e também como se apresentar para uma agência de palestras. E aí? Se você se interessa por isso e você está assistindo aqui, seja ao vivo, seja gravado, não importa como você está assistindo, eu já vou te pedir uma coisa. Joinha, like. Eu estou fazendo essa aula gratuitamente para você. Gratuitamente entre aspas. Porque o pagamento que eu quero de você é o seguinte, é um simples clique no joinha. É um simples clique aí no like, dependendo de onde você estiver assistindo.
um comentário, deixa um comentário aí, nem que seja um emoji, um sorriso aí, deixa um smile, mas deixa alguma coisa. Esse é o único pagamento que eu te peço para esse conteúdo gigantesco, monstruoso que eu vou compartilhar aqui. Se você é iniciante no mercado de palestras, se você é experiente no mercado de palestras, eu recebo muitos e-mails de palestrantes que já estão há 10, 15 anos no mercado de palestras, mas que ainda procuram a minha agência com as mesmas expectativas do palestrante que começou há 3 meses no mercado de palestras, começou há 3 meses a vender as suas palestras. Então, experiência não é o que define se você sabe ou não o que uma agência de palestras faz. Então, eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito, palestrante, desse conteúdo hoje, tá? Vamos começar. Vamos começar pelos mitos. Mas não esquece, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa um comentário aí para mim. E se você conhece algum palestrante, compartilha essa live aqui com ele também. Fechou? Então, primeira coisa, vamos trazer aqui para você os mitos sobre as agências de palestras. É por isso que eu coloquei aqui no slide uma temática folclórica. Tem aí o Curupira, tem o Saci Pererê, tem a Mula Sem Cabeça, porque às vezes eu vejo que os palestrantes têm expectativas em relação com as agências de palestras que são mitos também. Então, mitos quanto o Saci Pererê, e que eu vou trazer eles aqui para vocês hoje. Primeiro mito sobre as agências de palestras. Se você está me vendo aí pelo YouTube, você está vendo aí no meu slide, eu estou trazendo os tópicos aqui no slide. Primeiro mito: a agência te ajuda a ampliar sua rede de palestras. Esse é um mito muito comum e que eu vejo que a maioria dos palestrantes acreditam. Então, esse é um Saci Pererê que eu vejo a maioria dos palestrantes acreditar. As agências de palestras não te ajudam a ampliar sua rede de palestras. Sabe por quê? Porque a agência não trabalha para esse objetivo. Imagina, eu sou uma agência de palestras. Aqui a gente tem a Motivação Palestras, né? E nós temos mais de 2.000 palestrantes cadastrados aí no nosso banco. Eu acho que bem mais de 2.000 palestrantes cadastrados no nosso banco. Imagina se o nosso objetivo fosse ajudar cada um desses 2.000 a ampliar a rede de palestras que eles realizam, ampliar a quantidade de palestras que eles realizam. Eu diria que nós não conseguiríamos fazer isso. É muita gente para fazer isso. Eu precisaria ter uma equipe gigantesca, talvez uma pessoa do meu comercial para cuidar de cada palestrante, para tentar conseguir alcançar esse objetivo, porque não é simplesmente sair vendendo. Uma palestra não é um perfume da Boticário, um perfume da Avon, que tem aquelas vendedoras porta em porta que consegue vender. Não, uma palestra custa R$5.000 no mínimo, 10, 15, 20 mil reais. Não é um perfume, não é um creme. Então não funciona dessa forma. Uma palestra não é um produto que precisa simplesmente de um vendedor para sair oferecendo. Uma palestra é um produto que precisa se auto-vender. E eu já falei sobre isso em outras lives, em outras aulas. A palestra precisa se auto-vender antes do vendedor, seja o palestrante, seja um assessor, ter a oportunidade de falar sobre aquela palestra. Então, as primeiras impressões que uma palestra desperta, e essas primeiras impressões podem ser despertadas pelas fotos, pelo Media Kit, por uma apresentação no e-mail, sei lá. As primeiras impressões que uma palestra desperta já vende a sua palestra. E se essa venda for mal sucedida, você vai ter causado uma primeira impressão negativa na cabeça do seu possível cliente. E se isso acontecer, esse cara não vai te comprar. Se isso acontecer, você vai continuar fazendo palestras gratuitas. Então, se você está aí e você quer fazer uma renda extra com palestras, essa é a primeira coisa que você precisa saber. A primeira impressão que você causa nos possíveis contratantes é importantíssima. Se você não causa uma primeira impressão positiva, você dificilmente vai conseguir faturar com a palestra, com esse produto palestra que você está oferecendo. Então, voltando aqui para o nosso mito, a agência de palestras não te ajuda a ampliar a sua rede de palestras. Porque o que te ajuda a alcançar esse resultado são as primeiras impressões que você causa. Eu, como uma agência, não estou criando o seu produto. Se eu não estou criando o seu produto, o meu único serviço, se o meu serviço fosse te ajudar a ampliar, seria tentar vender. E só tentando vender, como eu acabei de explicar, não é o suficiente para fechar mais palestras suas. Acho que eu posso dizer assim, para fechar mais palestras suas, é necessário montar um produto, montar uma embalagem que desperte interesse. Uma embalagem que faça com que você desperte uma primeira impressão positiva que você, a exata primeira impressão que você quer despertar no seu possível contratante.
e as agências não têm como eu posso falar? Qual palavra eu posso usar? As agências não têm a capacidade de fazer isso. Por quê? Porque elas não sabem? Acho que não é nem por causa disso. Porque como nós falamos com os contratantes, nós sabemos o que eles querem. Então, nós conseguiríamos comprar uma embalagem e embrulhar ali o produto palestra com a embalagem que eu sei que o meu possível cliente vai gostar. Só que nós não temos a capacidade por causa da quantidade de palestrantes que nós temos cadastrados. Então, por isso, não tem como a gente ajudar os palestrantes a ampliar a sua rede de palestras. Isso é uma tarefa do palestrante. Segundo mito, a agência te ajuda a ser conhecido pelos contratantes e grandes empresas. Esse segundo mito está muito ligado com o primeiro, né? Se você amplia a sua rede, você, consequentemente, vai ser conhecido por grandes empresas. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas as agências, elas não têm essa tarefa. As agências não têm essa responsabilidade. Não é porque você está em uma agência de palestras que você vai começar a ser conhecido pelas grandes empresas que são atendidas por aquela agência de palestra. Eu conheço muito palestrante, talvez esse seja o seu caso, e essa é uma observação também muito importante para palestrantes que estão entrando aí no mercado agora, ou pessoas que estão vislumbrando a ideia de ser um palestrante. Presta atenção nisso. Conheço muitos palestrantes que já estão dentro de sites de agências, mas não conseguem fechar palestras. Muitos palestrantes já disseram para mim que já estão em várias agências de palestras e o resultado que eles têm com agências é pouquíssimo, é muito pouco. Por quê? Porque não é função da agência ficar te apresentando para as empresas. E mais para frente, eu vou falar com mais detalhes sobre isso, por que as agências não fazem isso. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O que eu quero que você entenda aqui agora é que é um mito acreditar que as agências vão te tornar um palestrante conhecido dentro das grandes empresas. Tá aí um outro saci pererê, um curupira, tá? Fique esperto. Terceiro mito, a agência vai agenciar a sua carreira como palestrante. Eu recebo, não é tão comum, mas vira e mexe, eu recebo e-mails de palestrantes perguntando quanto que custa o serviço aqui da Motivação Palestras para gerenciar a agenda dele, para oferecer as palestras dele, para criar o Media Kit para ele, criar material de divulgação para ele. E aí eu percebo na hora que esse cara tá pensando que eu sou um agenciador de palestrantes. E eu entendo que o nosso próprio nome, agências de palestras, confunde a cabeça. Dá a entender isso, que nós agenciamos o palestrante, ou seja, nós pegamos esse cara cru, criamos o material para ele, criamos uma imagem da palestra dele, criamos todo o material de divulgação e saímos oferecendo para as empresas. O nome dá a entender isso. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas não, a agência ela não faz isso. São poucos os palestrantes que recebem esse serviço das agências. Você já deve ter visto agências de palestras com palestrantes exclusivos. Algumas agências, eu acho que até mesmo as agências que fazem isso, fazem com alguns dos palestrantes exclusivos. Porque esses palestrantes exclusivos, antes de mais nada, são sempre palestrantes famosos. Dificilmente uma agência vai fazer exclusividade com palestrante que não é famoso. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu me comprometo a fazer exclusividade com um palestrante, eu estou me comprometendo a fechar palestras desse cara, porque eu estou falando para ele que todas as oportunidades de palestras que chegarem diretamente até ele, ele vai precisar passar para mim. Ou seja, esse cara ele não vai poder fechar palestras por fora. Tudo vai precisar ser comigo. Por um lado, isso é interessante para mim como agência, porque eu aumento a quantidade de palestras que eu fecho. Ou seja, eu aumento a quantidade de comissão que eu recebo. Eu não preciso fechar palestra somente pelos clientes que entram em contato diretamente com a minha agência. Porque esse palestrante, todo mundo que está entrando em contato com ele, pedindo a palestra dele, ele está mandando direto para mim. Só que, pelo fato do palestrante estar mandando palestras que chegam diretamente dele para mim, ele vai esperar que eu também envie palestras para ele, que eu também aumente a quantidade de palestras que ele fecha. Aqui tem duas questões que eu quero trazer para você, palestrante. Primeira coisa, você percebe que se esse palestrante está enviando oportunidade de fechamentos para mim, que estão chegando diretamente para ele, antes é necessário que ele seja um palestrante interessante e atrativo o suficiente para que as pessoas vão direto até ele, para que as pessoas queiram contratar ele, queiram tanto a ponto de ir direto atrás dele. Um palestrante iniciante dificilmente
vai ter empresas indo diretamente até ele. Você, pensa aí, não sei qual é o seu nível, você que está me assistindo agora como palestrante. Se você quer fazer palestra simplesmente para ter uma renda extra, se você já é um palestrante experiente, tem 10, 15 anos como palestrante, se você começou há pouco tempo a palestrar, mas pensa no seu caso específico. As empresas chegam diretamente até você para contratar sua palestra? Se sim, as empresas que chegam diretamente até você para contratar sua palestra são empresas da sua região ou são empresas fora da sua região? E dessas poucas empresas que não estão dentro da sua região, essas empresas são empresas que te conheceram pela internet, que te acharam e de repente assistiram alguma palestra sua no YouTube, ou são empresas que receberam indicações de empresas que estão dentro da sua região? Você vê como cada vez mais a gente vai encontrando um padrão? Eu vejo esse padrão. A maioria dos palestrantes, eles até são convidados para dar palestras, só que não são palestras pagas. Os poucos que são convidados para receber pela palestra, recebem muito pouco pelas palestras. E quanto é pouco para mim? Isso é importante deixar claro. O pouco para mim é menos do que R$5.000. Lembra, eu falei lá no começo dessa nossa aula. Aqui o meu objetivo é compartilhar com você as estratégias para te tornar um palestrante corporativo. E o palestrante corporativo, ele não recebe menos do que R$5.000. Logo, menos do que R$5 para mim, que contrato palestrantes para o mundo corporativo, é pouco. Então, o palestrante que ele é contratado para receber menos do que R$5.000, e pela minha experiência, eu sei que tem muitos palestrantes que R$5.000, nossa, é um sonho receber isso. R$3.000, meu Deus, é um sonho receber isso para 1h30 de palestra minha. E tem muitos palestrantes que recebem menos, tá? Então, bom, a maioria dos palestrantes são convidados para palestrar gratuitamente. Uma pequena fatia desses palestrantes recebem menos do que R$5.000 para palestrar. Uma minoria dessa minoria são indicados por esses contratantes para outras empresas. E essas empresas que receberam a indicação acabam contratando esse palestrante. E aqui tem um problema que a gente pode falar em uma outra aula sobre preço. Esses caras que estão contratando a sua palestra por esse preço baixo, e eu já falei o que é baixo para mim, eles não vão, quando você se reposicionar, quando você estruturar a sua comunicação com o palestrante, eles não vão passar a pagar R$5.000. Eles contrataram você por 1.000, como assim agora você quer cobrar 5? Então você está criando um círculo de contratantes que estão acostumados a pagar pouco pela sua palestra. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque você está criando uma carteira de clientes que não valorizam a sua palestra pelo preço que ela vale. E talvez essa carteira de clientes nunca vai valorizar pelo preço que ela vale, simplesmente pelo fato dela ter um perfil de contratante que não está habituado a pagar o preço que os contratantes corporativos estão dispostos a pagar pela sua palestra. Como, por exemplo, as escolas. Escola, seja uma escola pública, seja uma escola particular, ela não está habituada a pagar mais de R$1.000 por um palestrante. Não está. Inclusive, se você já palestrou para escolas, sei lá, pública, sei lá, para universidade também, deixa aqui nos comentários para mim se você palestrou gratuitamente ou se você palestrou, sei lá, se você palestrou recebendo. Deixa quanto o preço que você cobrou pela sua palestra. Se eu tiver errado, se você tiver recebido mais do que R$1.000, deixa aqui para mim também que eu quero saber. Eu estou falando pela minha experiência, porque esse tipo de contratante também entra em contato comigo procurando por palestrantes. E a maioria, eu acho que eu posso falar que todas as escolas que já entraram em contato comigo para contratar um palestrante, elas não tinham mais de R$1.000 de verba para contratar. E aí não dá nem para eu ajudar esse cara a contratar um palestrante mais barato. Porque para mim, receber menos de R$3.000 de comissão, olha que maluco isso que eu acabei de falar. Para muitos palestrantes, receber R$3.000 pela palestra dele é um sonho. Para mim, uma agência de palestras, não sou eu que estou dando a palestra, eu só estou fazendo a ponte entre o cliente e o palestrante. E para mim, receber menos de R$3.000 é pouco, porque eu estou focando no tipo de cliente certo. Então, seja você alguém que só quer palestrar para ter uma renda extra, seja você que tem anos de experiência como palestrante, se você não consegue focar no tipo de cliente certo, e tem, tá? Eu não tô falando aqui de palestrante experiente só como exemplo, não. Talvez a maioria dos palestrantes experientes, eles têm essa grande dificuldade de se conectar
o tipo de contratante certo. Quem é o tipo de contratante certo? De novo, são as empresas. Mundo corporativo, beleza? Vamos lá. Então, terceiro mito, terceiro saci pererê aqui que os palestrantes têm em relação às agências. A agência irá agenciar a sua carreira. Isso não acontece, palestrante. Vamos lá. Quarto mito. Trouxe 6 mitos aqui para vocês, que eu vejo acontecer muito e chegar aqui no meu e-mail. Quarto mito. A agência te ajudará a fechar palestras pagas. A agência te ajudará a fechar palestras pagas. Muitas vezes tem um palestrante que entra em contato comigo procurando receber pelas palestras dele. Não tem outro jeito de falar isso. O palestrante que é iniciante. Essa daqui se encaixa nas palestrantes que são iniciantes. Esse cara, ele tá travado na venda da palestra. Ele não consegue faturar. Talvez ele já até fechou uma outra palestra paga, como acabei de falar no mito anterior. Uma palestra com uma escola, com uma universidade, com uma prefeitura, com um Sebrae. Recebeu pouco, mas recebeu. E viu uma oportunidade. Muitas vezes, e isso acaba virando até mais um mito que eu não escrevi aqui, o palestrante, ele até conseguiu fechar 1, 2, 3 palestras pagas, mesmo que não recebendo tanto, mas de uma forma fácil. Ele não precisou ralar muito para fechar essas palestras. Ele fechou uma e recebeu indicação desse cara e acabou fechando com uma outra empresa que ele foi indicado e, aconteceu. Ele acabou faturando com isso. Bum, surgiu uma oportunidade na cabeça dele. Caramba, se eu já estou faturando com palestras sem nem focar nesse negócio, imagina se eu focar. E aí esse cara tenta focar, tenta vender e acaba travando, porque ele não conhece o que eu estou compartilhando com você aqui. Ele não conhece os 7 tipos de contratantes de palestras. Ele não sabe quais são os 6 temas de palestras mais procurados pelas empresas, pelo mundo corporativo. Ele não sabe que, dependente do tema que ele fala, se ele encaixar o tema dele em algum desses 6 temas mais procurados pelas empresas, ele aumenta brutalmente a chance dele de ser contratado por uma empresa. Ele não sabe que, para as empresas, não importa se você está começando ontem como palestrante ou se você tem 200 anos como palestrante. Não faz diferença. O que faz diferença é se você consegue entregar o conteúdo que você se compromete a entregar. E aí, por não saber de tudo isso, ele acaba se travando. Ele não consegue vender a palestra dele. E aí ele recorre a quem? Às agências. Porque pelo nome, ele deduz que a agência vai agenciar ele, vai ajudar ele a vender as palestras dele, vai ajudar ele a receber pelas palestras que ele faz. E como a gente está vendo aqui, esse é mais um mito dos palestrantes em relação a agências de palestras. Quinto mito que os palestrantes têm em relação às agências. A agência vai aumentar a quantidade de palestras que você fecha. Como a gente já viu até aqui, não necessariamente. O que está totalmente ligado à possibilidade de você fechar mais palestras ou não é o quanto você, veja bem, não quanto a sua palestra, palestrante. Presta atenção nisso. Não quanto a sua palestra parece ser boa. Não quanto a sua palestra é boa. O quanto você parece ser bom. Você, palestrante, parece ser bom. E eu sempre falo isso em todas as nossas aulas. Toda terça, 8 horas, toda quinta, 19 horas, eu tô aqui repetindo isso. O que vende as suas palestras são as primeiras impressões que você desperta na cabeça dos possíveis contratantes. Se aquele cara olha para você, olha para o seu material e ele já tem uma primeira impressão nem negativa, não precisa ser nem negativa, uma impressão de que você é mais um palestrante, você vai ficar engavetado como todos os outros palestrantes que estão entrando em contato com aquela empresa, com aquele gerente de RH, com aquele gerente de marketing, com aquele contratante. Então não é a agência, não é o vendedor, não é o seu assessor, não é a qualidade da sua palestra que vai fazer você fechar mais palestras. São as primeiras impressões que você desperta no contratante. É a comunicação, é o marketing do palestrante, o marketing da palestra, que vai te ajudar a depois ter a oportunidade de falar mais sobre a sua palestra. Beleza? Sexto mito sobre as agências de palestra. A agência vai te divulgar e te apresentar para os clientes. Acho que já deu para entender, né? Parece que é tudo a mesma coisa. Mas eu trouxe aqui simplesmente frases que eu peguei dos e-mails dos palestrantes que mandam para mim. A agência não vai te divulgar. A agência, como eu já disse, tem mais de 2.000 palestrantes. A minha agência tem mais de 2.000 palestrantes cadastrados. Não dá para eu ficar divulgando cada palestrante. Não dá para eu jogar lá no Google, no Facebook e ficar divulgando cada palestrante. Tem palestrante que nem é procurado no Google. Isso que eu vou falar talvez seja um pouco avançado para alguns palestrantes, tá? Mas eu
mexo aqui nas campanhas de tráfego do Google Ads da Motivação Palestras. Então, quando o perfil do meu cliente, saca, essa é uma dica, fica a dica, hein, palestrante? O perfil do meu cliente, contratante corporativo, é o seguinte: preciso de uma palestra, vou no Google e procuro. Ou seja, se eu estou anunciando no Google, eu aumento as minhas chances de ser contratado por esse cliente. Cara, presta atenção nisso, palestrante. Tudo que eu compartilho aqui nos nossos podcasts, nas nossas aulas, nas nossas lives, não é uma mágica que vai te ajudar da noite para o dia a fechar mais palestras. Não. Tudo que eu compartilho aqui são técnicas que vão aumentar as suas chances de fechar mais palestras, principalmente com as empresas, com os palestrantes corporativos. Vão aumentar a sua chance. Ou seja, quanto mais dicas eu compartilho, você coloca em prática, maior vai ser a sua chance de fechar palestras para as empresas. Deu para entender? Então, você precisa colocar em prática para aumentar as suas chances. Vou fechar mais palestras depois que eu pôr a sua dica em prática? Não necessariamente. Consequentemente, sim, mas não necessariamente. Você vai aumentar a sua chance de fechar mais palestras. Então, a agência, ela não vai te divulgar. Se eu colocar lá o seu nome no Google, por exemplo, eu vou pegar o meu. Imagina que amanhã eu queira ser palestrante. E eu começo a divulgar lá no Google. Palestras do Lucas Lopes. O Google, ele precisa que seja feita uma pesquisa para ele mostrar aquele anúncio. Então, se ninguém pesquisa por palestras do Lucas Lopes, não vai ter como o Google mostrar meu anúncio. Deu para entender? Então, como eu vou divulgar palestrantes no Google, por exemplo, se nenhum cliente procura por certos palestrantes? A mensagem que aparece no Google quando eu coloco um palestrante que não é procurado lá é a seguinte: não existem procuras por essa palavra-chave, né? Então, se de repente eu coloco lá Lucas Lopes como uma palavra-chave, ele vai falar: não existem procuras suficientes por essa palavra-chave. Isso quer dizer que meu anúncio não vai ser mostrado. Essa é simplesmente uma das formas de divulgar. Então, por aqui já não dá para eu divulgar palestrante. No Facebook eu não divulgo, porque o meu perfil de cliente, o cliente corporativo, ele não está procurando por palestrantes no Facebook. Não divulgo por lá. Pelo e-mail marketing, aqui é um lugar que eu posso divulgar palestrantes. Aqui eu não tenho essa trava do Google, porque eu posso simplesmente indicar palestrantes para minha lista de clientes. Só que aqui tem um outro problema. Eu dificilmente vou divulgar um palestrante que eu sei que não vai despertar interesse do meu cliente. Sabe por quê? Porque eu quero aumentar as minhas chances de fechar negócios. Eu também sou uma empresa, eu preciso faturar, preciso pagar boleto. Então, se eu não fecho palestras, eu não faturo. Ou seja, eu vou indicar para os meus clientes os palestrantes que têm maior chance dele contratar. Porque se ele contratar, eu também estou faturando. Logo, os palestrantes que não conseguem despertar interesse, seja ele iniciante, seja ele experiente, tenho esses dois perfis, palestrantes com anos de experiência que não conseguem despertar interesse e o palestrante iniciante que não consegue despertar interesse, eu não vou indicar esse cara, porque esse cara vai diminuir a minha chance de fechar a palestra, ou seja, a minha chance de faturar com aquela contratação. A agência não te divulga para os clientes se você não desperta interesse. É por isso que em toda aula eu compartilho aqui que você precisa focar em despertar interesse da empresa privada. E, consequentemente, a agência vai começar a te procurar, vai começar a te indicar também, tá bom? Então, o fato é o seguinte, palestrante. Essa é uma das principais mensagens desse nosso podcast, dessa nossa aula de hoje. A agência de palestrantes não é uma agenciadora que viabiliza palestras para você. Vou repetir. A agência de palestrantes não é uma agenciadora que viabiliza clientes para você. A agência de palestrantes é uma agenciadora que viabiliza palestras para os clientes. Existe uma diferença gigantesca aqui. Vou repetir. A agência de palestrantes não é uma agenciadora que viabiliza clientes para você. A agência de palestrantes é uma agenciadora que viabiliza palestras para o cliente. São dois mundos totalmente diferentes. Nós não somos uma agência que viabiliza clientes para palestrantes. Nós somos uma agência que viabiliza palestras para os nossos clientes, entendeu? Então, nosso foco é indicar palestras para os nossos clientes e não indicar clientes para os nossos palestrantes. E isso faz com que nós sejamos
uma agência de palestras e não uma agência de palestrantes. Nós não somos uma agência de palestrantes, nós somos uma agência de palestras. Muito ruído, gente, sério? Eu não sei o que pode estar fazendo ruído. Depois eu vou ouvir a gravação dessa aula pelo Instagram para ver o que pode estar fazendo ruído, tá? Mas qualquer coisa, entra lá no meu canal do YouTube, porque eu acho que o áudio tá melhor lá, porque eu tô usando fone pela transmissão do YouTube. O canal é Fica a Dica Palestrante, tá bom? Inclusive no YouTube eu tô compartilhando meus slides. Então, nós não somos uma agência de palestrantes, nós somos uma agência de palestras. Então é o seguinte, você pode chegar e me perguntar o seguinte: caramba, Lucas, então eu devo tentar fazer parceria com as agências ou não? Devo tentar fazer parceria com as agências depois de tudo isso que você me falou? A minha resposta para você vai ser: depende. Depende. Se você está me perguntando nesse momento se você deve ou não se comunicar, entrar em contato com as agências, tentar fazer parceria com as agências, a minha resposta vai ser depende. Sabe por quê? Porque você primeiro precisa entender que existe um momento certo para você entrar em contato com as agências. Você precisa entender que existe um momento certo. E que momento é esse? Quando entrar em contato com as agências de palestras? Primeiro, você precisa despertar, masterizar o seu potencial de despertar interesse das empresas, para depois começar a entrar em contato com as agências. Presta atenção nisso. Eu acabei de falar aqui, né? E eu, como agência, eu quero indicar para os meus clientes palestrantes que eu sei que aumentam as chances do cliente fechar a palestra comigo. Logo, esses palestrantes que despertam muito interesse dos meus clientes, eles tendem a ser muito mais indicados por mim do que os palestrantes que não despertam interesse nos clientes. Por isso que, seja você um palestrante que quer palestrar simplesmente para fazer uma renda extra, seja você um palestrante super experiente, caso você ainda não tenha empresas vindo atrás de você, um volume alto de empresas vindo atrás de você, caso você ainda não desperte interesse das empresas, você deve focar em fazer com que as empresas se interessem por você. Antes de mais nada, o seu foco deve ser na sua comunicação. O seu foco deve ser em embalar a sua comunicação para despertar interesse das empresas. E a partir do momento que as empresas já estiverem vindo atrás de você, e vai ser batata se as empresas já vêm atrás de você, se as empresas já procuram pelas suas palestras, empresas que ainda não te conhecem, empresas que não receberam indicação suas, empresas de outras regiões do Brasil, gerentes de RH de grandes empresas que você nunca entrou em contato. Se esses caras estão entrando em contato com você, você consequentemente já vai estar recebendo mais de R$7.000 pelas suas palestras. Agora sim, agora que as empresas, você já conseguiu montar uma comunicação, você já conseguiu montar o seu marketing de modo que os clientes venham atrás de você, agora sim você deve se comunicar com as agências. Porque as agências, já que as empresas, os clientes, os nossos clientes se interessam por você, nós agências vamos nos interessar em te indicar também. Nós, agências, vamos nos interessar em começar a falar de você para os nossos clientes. Talvez nós, agências, vamos começar a ir atrás de você. Pode acontecer isso. As empresas estão buscando tanto você que, de repente, uma empresa entra em contato comigo, um cliente meu entra em contato comigo pedindo o seu nome, e eu nem te conheço ainda. E aí saio eu lá para te buscar no LinkedIn, no Instagram, em alguma rede social. Olha que maluco. Ao invés do palestrante vir atrás da agência, a agência que vai atrás do palestrante. E vira e mexe, isso acontece aqui, palestrante. Vira e mexe, uma empresa entra em contato com o meu time comercial pedindo um palestrante que nós não temos. Nós temos mais de 2.000 palestrantes cadastrados. E vira e mexe, um cliente nosso pede um palestrante que nós não temos. E aí, quem vai atrás dele somos nós. Mas o que você precisa fazer antes para que isso aconteça? Você precisa despertar interesse do cliente certo, das empresas privadas. Fazer com que esses caras comecem a se interessar por você, vir atrás de você, para que depois as agências se interessem em indicar você para os clientes delas. Deu para entender? Não esquece, o meu pagamento aqui desse conteúdo que eu estou compartilhando com você, esse conteúdo que eu duvido que você tenha ouvido em outro lugar,
porque eu vejo palestrantes ensinando outros palestrantes. Eu não vejo agências ensinando palestrantes o que fazer para despertar interesse das agências, o que fazer para despertar interesse dos contratantes. Então, o meu pagamento, o único pagamento que eu te peço é um clique no like, é um comentário, é um joinha, um emoji, para que o Facebook, o Instagram, o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo relevante e comece a indicar esse conteúdo para outros palestrantes. Esse é o único pagamento que eu te peço, tá bom? Deixa eu ver o que a Luciene me perguntou aqui no Instagram. Bom dia, Lucas. Deixa eu só arrumar minha transmissão. Bom dia, Lucas. Enumere 3 pontos fortes de uma palestra que atrai os contratantes hoje. Vamos lá, Luciene. Muito importante isso, tá? Não é sobre a sua palestra, é sobre você. Não é sobre a sua palestra, é sobre você. E eu vou explicar melhor isso. Imagina que você está se apresentando para o gerente de RH. Tá? E nesse momento que você está se apresentando, esse gerente de RH ainda não te conhece. Ele nunca ouviu falar sobre a Luciene, muito menos sobre a palestra da Luciene. Ele não sabe de nada. Nesse momento, se você começar a falar sobre a sua palestra para esse cara, ele não vai se interessar, porque ele já não está interessado. O seu trabalho aqui, Luciene, não é falar sobre a sua palestra. Talvez o seu trabalho nesse primeiro contato não seja nem falar sobre você. O seu trabalho aqui é despertar o interesse desse cara, despertar a curiosidade, despertar a atenção dele de alguma forma, para que depois que ele estiver curioso em querer saber mais sobre você, naqueles 5 segundos que ele está curioso em querer saber mais sobre você, você começa a despertar a curiosidade dele em pequenos outros pontos. E aí eu vou responder a sua pergunta, tá? Eu sempre compartilho com os palestrantes dos nossos treinamentos o seguinte: o palestrante precisa criar um posicionamento único que diferencia ele de qualquer outro palestrante. E o que é um posicionamento para ser simples? Eu não vou falar como criar, porque esse é um outro assunto que daria, sei lá, várias aulas. Mas o que é um posicionamento único? É uma frase que te diferencia de todos os palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você fala, Luciene, e que, além de tudo, ainda gera curiosidade. E aí, quando você envia um e-mail de prospecção se apresentando, não vai ter lá falando, eu sou a Luciene, sou formada em XYZ, tenho as palestras A, B, C, D. Não, você não vai falar isso. Você simplesmente vai colocar o seu posicionamento, vai colocar uma frase no seu e-mail. E eu, contratante de palestras, agência, não estou acostumado a receber um e-mail com uma frase só. Imagina um gerente de RH que está recebendo e-mail da diretoria, dos gerentes das diferentes áreas daquela empresa, está recebendo e-mails do time dele. Eu duvido que as pessoas enviem e-mail de uma frase para esse cara. Você já quebrou o padrão comportamental do que esse cara está habituado a viver ali na rotina dele. Então, automaticamente, você já despertou a atenção dele. Quando esse cara lê aquela sua frase, é uma frase que desperta curiosidade. Então, primeiro ponto, você pediu para enumerar 3. Primeiro ponto, o e-mail de uma frase só. Despertou, quebrou o padrão comportamental do cara. Segundo ponto, o seu posicionamento. Curioso. Tem uma frase só, curioso. Fiquei curioso, sou gerente de RH. Senti curiosidade de saber mais sobre a Luciene. Terceiro ponto, tô curioso. Onde eu vou saber mais sobre você? Eu vou saber no Media Kit que você anexou no seu e-mail. Lá no Media Kit, e esse é um tema de uma outra aula, o Media Kit, existem 2 tipos de Media Kit. Existe o Media Kit de prospecção e o Media Kit de vendas. Nesse primeiro contato, você não vai vender, você não vai usar o Media Kit de vendas, você não vai falar sobre as suas palestras, você vai falar mais sobre você. Lembra o que despertou curiosidade? O seu posicionamento que fala sobre você. Então, esse Media Kit de prospecção fala sobre você. E ali no Media Kit tem vários outros bullet points que também geram curiosidade, tá? Então, você pediu para eu numerar 3, tá aí os 3 pontos. O e-mail, o posicionamento curioso e o Media Kit, que é onde eu vou matar a minha curiosidade sobre você, beleza? Mas, acima de tudo, não fale sobre a sua palestra, não fale sobre você, foque em despertar a curiosidade, a atenção do contratante, tá bom? Voltando aqui para o slide, porque ainda tem um último slide, eu não vou nem pôr no slide. O último slide é o seguinte: como se apresentar para as agências. E esse ponto que eu quero passar para vocês aqui para finalizar é um ponto bem avançado, porque a esse ponto nós estamos falando de um palestrante que já tem empresas procurando por ele, um palestrante que já desperta interesse dos contratantes, um palestrante que potencialmente vai despertar interesse das agências. Esse cara aqui, para deixar
concreto quem é ele, esse cara, muito provavelmente, ele já recebe mais do que R$7.000 pela palestra dele. E as empresas não pedem desconto quando ele oferece, porque a primeira impressão que ele causou, o relacionamento que ele vem gerando com aquele contratante, mostra que a palestra dele vale aquilo. A empresa não pede desconto na palestra do Bernardinho. Os meus clientes não pedem desconto na palestra do Cortella, do Karnal, do Geraldo Rufino. Não existe isso. Por quê? Porque a primeira impressão que esses caras têm guardado sobre o Bernardinho, sobre o Geraldo Rufino, sobre o Cortella, é que a palestra dele é isso e ponto. Não tem negociação. Mas é curioso que esses mesmos contratantes pedem negociação para um palestrante que que cobra 7 mil, cobra 5 mil reais. Outros contratantes não querem nem pagar isso. Então, existem oportunidades que, se você não estiver prestando atenção, palestrante, você está se queimando aí, vendendo sua palestra mais barata. Mas, enfim, como se apresentar para as agências? A partir do momento que você já está nesse processo, despertando interesse das empresas, você vai se apresentar para as agências de palestras dessa mesma forma que eu acabei de explicar para a Luciene, de uma forma que vai te diferenciar de todos os outros palestrantes que também estão entrando em contato com essa mesma agência. Eu recebo vários e-mails de palestrantes querendo fazer parte da minha agência. Se você manda mais um e-mail para mim igual a todos esses palestrantes, eu não vou ler, porque todos os palestrantes mandam textão aqui falando sobre as palestras, sobre a vida dele. São muitos e-mails falando sobre a mesma coisa. Eu não vou ler. Você precisa aumentar chances. Lembra que eu falei? Tudo que eu compartilho aqui não são passes de mágica que vão fazer você vender mais. São pontos que vão aumentar as suas chances de vender mais. E, por exemplo, mandar um e-mail para mim, por exemplo, diferente do que a maioria dos palestrantes mandam, vão aumentar suas chances de eu ler o seu e-mail. Vão aumentar suas chances do contratante ler o seu e-mail. Entenderam? Espero que tenha valido a pena aqui o conteúdo de hoje. Eu quero mandar um bom dia para Iane, que está no YouTube, o Léo, diretamente do Acre, que está lá no YouTube também, o Silvio Caiuá também, que está lá no YouTube. Um abraço para vocês, um abraço Luciene, um abraço galera que acompanhou aqui ao vivo, um abraço para vocês que vão assistir gravado depois também. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, além do que eu já respondi aqui, fica à vontade para me mandar lá no Instagram, tá? Depois é que eu esqueço de abrir as caixinhas de pergunta lá no Instagram, mas vira e mexe. Boa noite não, né? Bom dia, Érico. Bom dia também para você. Obrigado pela participação. Mas fica esperto lá. Qualquer dia eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês fazem umas perguntas. Qualquer coisa pode me mandar pelo direct lá também, tá? Qualquer pergunta que você tiver. Bom, gente, essa foi mais uma aula. Esse foi mais um podcast Mercado de Palestras. Aqui o objetivo é compartilhar com você as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do Brasil, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Se você gostou desse conteúdo de hoje, o pagamento que eu te peço é um joinha, um like, deixa aí no Facebook, Érico, no Instagram, no YouTube que vocês estão assistindo, Érico, Silvio, Léo, deixa o joinha de vocês no YouTube aí. Esse é o único pagamento que eu peço para vocês, tá bom? Um abraço e até quinta-feira às 19 horas. Temos outra aula, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês.